Tem que começar rindo mesmo para não chorar, porque ontem foram 2 derrotas, mas a do Atlético, mais uma vez, foi de uma exposição desnecessária, um vexame histórico e é mais um vexame dentro de uma casa que ninguém respeita mais. Veja aí. No duelo de Atlético e Flamengo, não faltou gols e não faltou polêmica. Mas mais uma vez, falta frisar, o Flamengo se sente prejudicado e gostaria de entender qual é o critério do VAR. Eu, como capitão em nome do grupo, venho aqui assumir a responsabilidade, pedir desculpa e dizer que estamos firmes no nosso trabalho para voltar a ganhar novamente. O placar foi aberto ainda bem cedo na partida. Aos 12 minutos, Bruno Henrique, nascido aqui na capital mineira, marcou o primeiro. O Galo tentou responder nestas 2 batidas de Hulk e sem sucesso. Já o Flamengo, Wesley se antecipou ao improvisado Scarpa e bateu na trave. Carlinhos, que começou o ano no Nova Iguaçu, não desperdiçou. Um suspiro de alegria para o atacante, que vive o luto da morte da mãe. Mesmo ela com toda a dificuldade, sempre estava ali para me ajudar. E é isso, eu tenho que continuar, eu não quero mais falar dela não, porque eu sei que ela está num bom lugar. Do outro lado, a fase do Galo não ajudava. Nesta outra jogada, Hulk chutou forte e a bola bateu em cima de Igor Gomes. Inclusive, o meia não voltou para a segunda etapa. Milito mudou, colocou Vargas no jogo. E bom, quem mudou o placar primeiro foi o Flamengo. Ayrton Lucas fez fila na defesa e bateu no cantinho para marcar o terceiro. Vargas ainda teve uma participação decisiva. Recebeu na área e foi ao chão. VAR acionado e pênalti marcado. Agora guarda bem esse lance, porque vai ser importante lá na frente. Na cobrança foi Hulk na bola e bola na rede. Gol em homenagem a Aisha, sua filha que nasceu há algumas semaninhas. Poderia ser a reação, mas o ímpeto veio abaixo uma questão de minutos. Rômulo, que já estava amarelado por reclamação, mostrou as travas para Bruno Henrique e recebeu o segundo cartão. O próprio BH, pouco depois, recebeu um passe limpo de Pedro para marcar o 4º gol. Agora, tá lembrado daquele lance do pênalti do Vargas? Dá uma olhadinha nesta dividida entre Pulgar e Otávio. Para a diretoria rubro-negra, faltou critério. A disputa é na bola e o pé dele passa por cima enroscado no cara, ele não puxa. O defensor tá no movimento normal da corrida, tá? Ó. Ele cai. Tem outro ângulo, tá? Pode mudar. Não há infração, tá? Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR e que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do Pulgar, eu não consigo entender. Hulk ainda diminuiu o prejuízo. Placar final, Galo 2, Flamengo 4. A última vez que o Flamengo fez 4 gols no Atlético foi em 2011. Agora, 13 anos depois, uma vitória maiúscula para consolidar o rubro-negro na liderança do Campeonato Brasileiro. Já para o Galo, as coisas não estão dando muito certo em casa. Aqui na Arena MRV foram disputadas 7 partidas pelo Brasileirão deste ano. E olha, foram 4 empates, 2 derrotas e somente uma vitória. Em casa hay que hacerle sentir al adversario que jugamos con el apoyo de nuestra gente, que nos sentimos cómodos. Agora estamos en una dinámica mala, muy mala, aqui em casa. 3. Eu falei isso aqui, desmentiram, mas eu avisei, o Atlético está no mercado, vai contratar, esse aporte eles vão usar, tem gente lá querendo usar para pagar a conta e tem gente falando, não, do jeito que está, precisando dar uma reforçada e tal. E ontem o Vitor confirmou, depois da coletiva, acho que foi pro Cláudio Rezende. Acho. Não, foi para todo mundo. Para todo mundo? Na coletiva? Ele confirmou, o Atlético vai contratar. Então vamos lá, vamos começar do início, porque eu não quero ser o escova do programa, viu, Artinho? Vou abrir com você, já fica esperto aí. Então é o seguinte, não quero ser o escova. Ontem eu fui ao estádio para assistir, já tinha ido para trabalhar, ontem eu fui para assistir. Então eu prestei muita atenção em tudo. E uma das coisas, a torcida canta, menos do que poderia ou deveria, sim,
Mas o problema não é a torcida cantar ou não cantar. Realmente aquela acústica lá é uma grande merda. Uma porcaria, muito ruim mesmo. A torcida do Flamengo canta, só fica lá o canto deles. Galocura canta do lado de lá, só fica lá a Galocura cantando. Aí em frente do outro lado, não sei se ali é Galo Metal, não sei o que, fica cantando, só fica lá. Aí mistura tudo, a do Flamengo lá em cima, essa aqui, aí você vai ouvindo aqui, igual um som estéreo. Você ouve a Galocura só aqui, você ouve a Galo Metal e a outra lá só de cá, aí você ouve aqui assim um pouquinho da torcida do Flamengo e raramente o som ressoa ali dentro. Raramente o som ecoa ali dentro. Então é uma grande merda aquela acústica lá. Ponto final. Vamos lá agora para outra parte. O estádio é maravilhoso. Ontem eu rodei, eu fui num monte de lugares, fiquei 200 horas rodando. O estádio é de altíssimo nível. Mas é um espetáculo. Ponto. Ponto. O time, a torcida não canta porque o time não encanta. O time, quando encantou, ninguém falava da torcida não cantar, né? E aí eu tô falando da série de bons jogos do Atlético, onde nós elogiamos e elogiamos por quê? Elogiamos porque o Atlético, de fato, estava jogando bem. E aí o Atlético perdeu o quê de lá para cá? O Atlético perdeu confiança, organização, perdeu e muito na imposição física. Os caras não conseguem, em duelos individuais, eles não conseguem tomar a bola de ninguém, de ninguém. E o Atlético ganhou em quê? Teimosia do Milito. Milito, presta atenção no que o pai está dizendo para você. Se você tem o Vargas no banco, não, ele não jogou porque ele vinha de viagem e tal. Não interessa, ele estava atuando pela seleção e bem. Então você pega, se tiver que expor alguém, exponha o Vargas na do Igor Gomes. Não insista, porque o Igor Gomes não vai te entregar o que você acha que ele pode entregar. Ele não consegue. Por quê? Porque ele tem limitação técnica. Ponto. Se você quer um jogador para jogar de ala, põe lá para jogar de ala o Palácios, porque ele tem mais para te oferecer do que o Cadu. Eu não estou dizendo que o Cadu não joga nada, que o Paulo Vitor não joga nada, que o Rômulo não joga nada, que o Matheus Mendes é um frangueiro. Não estou falando isso. Só que você está insistindo em expor alguns caras que não vão te entregar mais do que eles estão te entregando. Então, o Palácios, ali pela direita, poderia render mais. Aí, ou pela esquerda, porque você está invertendo a posição do Cadu, você inverteu a posição do Rômulo. O Batalha, eu adoro ele como zagueiro. O Valu falou isso aqui ontem, né, Valu? Eu adoro ele como zagueiro, mas ele não quer. Ele faz, mas ele não quer. Então você num jogo como o de ontem, que você não tinha meio campo, sua defesa está muito exposta porque você não tem volantes. Aí você pega o Paulo Vitor, expõe o Paulo Vitor e usa o Batalha como zagueiro. Então você pega o cacete e põe, pega o Batalha, fica aqui, você protegendo a zaga com o Otávio. Ô Lentos, vem cá. Ô Igor Rabelo, vem cá. Ô não sei quem, vem cá. 2 zagueiros. Zagueiro. Para com essa caceta desse negócio de, saída de 3. Se não está funcionando, por que você está insistindo? Então, a banca paga e recebe. Ela paga quando você está bem, a torcida, né, a imprensa elogia, e a banca recebe quando você se expõe o seu grupo ao ridículo. Porque você, em 15 dias, tomou simplesmente 3 goleadas de 4. A prefeitura de Passa Quatro daqui a pouco vai querer meter um patrocínio na camisa do Galo. Você tem a sua parcela de culpa. Outra coisa, arame liso. O Atlético é um arame liso. Arame liso. Panda. Não marca ninguém, não compete. Isso foi perdido, tá? Isso foi perdido. Estava, mas não está mais. E ontem você tinha 7 titulares. Não é para dar um vexame tão grande contra um Flamengo muito desfalcado. O Tite se deu ao luxo de preservar jogador, porque ele sabia que o adversário não impõe nenhum tipo de incômodo a qualquer adversário que esteja jogando aqui. A culpa não é da torcida, a culpa não é da placa da acústica, a culpa é do time que está desorganizado e está sendo exposto. E para fechar, a parcela é sua, Milito, dos jogadores e da direção, que demorou demais para entender a necessidade de que, se quer brigar por algo na temporada, precisa ter mais do que tem. Demorou demais para acordar, porque ontem o Vitor confirmou que eles estão no mercado e que vão contratar. Então, aos que desmentiram, acharam que era papo, que acreditaram em alguém do clube que disse, não,
Não tem nada disso. Isso é especulação, entuba mais essa aí. Elton Novaes, eu não quero seu escova, eu não falo mais nada, só mexendo aqui para frente. Não, tá bom, tá tranquilo. Você tem que falar e eu acho que você foi muito bem. Eu acho que você pontuou em diversos pontos necessários para o momento vivido pelo Atlético. Eu acho que até vai se tornar redundante se eu martelar justamente em cima de coisas que você falou muito bem. Hoje eu escutei o Fael falando no Camisa 12 e ele, mais uma vez, foi muito bem. Ele tem a essência do torcedor do Atlético, citou até falas do Betinho também, do Fala Galo, nessa análise que ele fez de tudo que aconteceu com o Atlético. Não só no jogo de ontem, mas o que vem acontecendo com o Atlético. E eu acho que é importante a gente voltar algumas casinhas, para a gente colocar as caixinhas aqui hoje, para a gente colocar diferentes culpas nessa história. Porque o que está acontecendo não passa somente pelo treinador. Eu acho que os jogadores têm culpa, a diretoria tem culpa, o Milito tem culpa e a gente tem que distribuir tudo isso. Mas a gestão do Atlético em si, ela já está sendo de um necessário questionamento. Porque quando o Atlético estava bem, era muito comum a gente ver em diferentes canais de televisão ou em rádios os gestores falando, os gestores colocando a cara. Tem uma música da torcida organizada do Atlético que fala para botar a cara. E o botar a cara é na boa e o botar a cara na ruim. E os gestores do Atlético têm se escondido muito em tudo que já foi feito. E agora, vamos pensar macro, pensar o Atlético, pensar o que tem sido feito pelo Atlético. Recentemente, a base do Atlético foi goleada pelo Cruzeiro. Recentemente, a base do Atlético não tem aparecido nos grandes momentos do futebol mineiro. Outros times têm sido os protagonistas. O Cruzeiro, o América, entre outros, até o Coimbra tem sido protagonista e o Atlético não vem sendo protagonista. Quando você olha também para o futebol feminino hoje, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, em 13 partidas, ele tem 1 ponto conquistado. Aí algum torcedor que está em casa agora vai pegar e falar assim, mas ninguém liga para isso. Não, o torcedor que eu conheço, e isso não tem cor de camisa, ele torce para a Olimpíada de mascote. Olimpíada de mascote, se colocou a camisa do seu time, você torce. Então, quando eu falo da base, quando eu falo do futebol feminino, é porque tudo isso é administração, é o escudo do Atlético. E o escudo do Atlético tem sido maltratado, muito maltratado. Você pegar, gente, eu estou falando macro. O Atlético perdeu de 4 para o Vitória. Perdeu novamente de 4 para a equipe do Palmeiras e de 4 também para a equipe do Flamengo. O Atlético, em 7 jogos disputados dentro da sua arena, algo que foi criado, que foi promovido e alertado que seria um lugar para ser diferente. E realmente está sendo diferente. O Atlético é um nada jogando dentro da sua arena um campeonato brasileiro. O Atlético empata com o Criciúma, o Atlético empata com Fortaleza, o Atlético empata com o Atlético Goianiense, o Atlético empata com Bahia. Falamos de 4 equipes com total respeito que não tem a história que o Atlético tem. E quando pegou 2 equipes gigantes, que está no mesmo balaio que o Atlético, perdeu de 4. Perdeu de 4 para o Palmeiras, perdeu de 4 para a equipe do Flamengo. Então o momento é alerta. O momento é o Atlético ser balançado. É os jogadores também sentirem o que está acontecendo. O técnico precisa sentir o que está acontecendo, porque a torcida já está calejada. A torcida já apanhou a cota para um campeonato brasileiro inteiro. Apanhou com 7 jogos. Olha a quantidade de pontos que o Atlético já deixou para trás. Aí fica com o papo de, agora o brasileiro não dá. Gente, é ter vergonha na cara. Vergonha na cara. É isso que o Atlético precisa. E eu não estou falando do treinador ou de um dirigente. Eu estou falando da instituição Atlético. Todos que estão envolvidos deveriam ter vergonha do que está acontecendo com o Atlético nesse momento, no Campeonato Brasileiro. E aí é pensar os erros que foram cometidos lá atrás, o planejamento errado feito lá atrás.
a convicção que tinha e agora já não tem mais. Então, é um alerta para o Atlético que a música que é cantada na arquibancada, e que em alguns momentos parece não ser escutada, é para botar a cara. Ô HG, eu tinha preparado toda uma análise do jogo, mas eu não consigo, depois do que o Elton disse, não tentar refutar minimamente algumas situações. O Atlético no jogo de ontem, ele não tomou 4, ele não tomou uma surra do Flamengo porque o papá da tia da cozinha não estava gostoso, porque o futebol feminino não tem investimento, porque a base é ruim. Não foi por isso. É porque o treinador insiste em escolhas erradas. Ele não é o único culpado, mas ele é o maior responsável. Aí vai falar de desfalque. O Atlético está com desfalque. O Flamengo ontem tinha o Léo Ortiz jogando de volante, o Carlinhos como titular do ataque. O Flamengo ontem estava todo remendado. Inclusive, a imprensa carioca que veio a Belo Horizonte para perguntar ao técnico Tite e ao Kleber Xavier, que estavam na coletiva, ela levanta a mão e pergunta: ô Tite, como fazer com que o Flamengo, fora de casa, continue rendendo, mesmo com o tanto de desfalque? Eu não estou comparando os elencos, mas o Léo Ortiz é zagueiro. Ele jogou de segundo volante ontem. E ele tinha um meio-campo inteiro aberto para que ele pudesse desfilar o futebol dele. Ele é zagueiro, ele jogou como segundo volante e ele tinha um meio-campo inteiro aberto para fazer isso. Eu não consigo colocar isso como responsabilidade da diretoria. Eu não consigo colocar isso como responsabilidade da base ruim. Eu não consigo citar nem o futebol feminino num momento como esse. A culpa tem nome e sobrenome no jogo de ontem. Ela se chama Gabriel Milito. É que eu não sei o restante do nome dele, mas ele é o responsável. Ele é o responsável pelo jogo de ontem. Ele não é o responsável por essa sequência do Atlético, mas pelo jogo de ontem, ele é. O Scarpa na lateral esquerda, eu não vou falar eu, mas tá todo mundo avisando que vai dar errado. Milito, o Scarpa não pode jogar na lateral esquerda. Falo eu, fala você, fala o Ale lá na Itatiaia, fala não sei quem, não sei aonde. Todo mundo fala, todo mundo chega aqui e fala, o Scarpa não pode jogar na lateral esquerda. O lateral titular do Flamengo se chama Varela. O reserva é o Wesley. A torcida não quer ver nem pintado de ouro. O que ele fez com o Scarpa ontem, com o Scarpa jogando como lateral esquerdo, é responsabilidade única e exclusiva do Gabriel Milito. Não é do Scarpa. Não é da diretoria. É do Milito. Porque ali ele poderia ter um zagueiro que marca melhor. Ali ele poderia ter mudado o esquema. Mas é a convicção dele. Dane-se. Meu filho, pega a sua convicção, rasga e joga no lixo. Faz igual a reputação desses caras aí que sorteiam coisa pros filhos. Rasga e joga no lixo. Cara, é exatamente isso. Falta ao Atlético essa consciência no departamento de futebol, na comissão técnica. A diretoria tem a responsabilidade dela, os jogadores têm as responsabilidades dele, mas o Milito ontem foi o grande responsável pela surra que o Atlético tomou do Flamengo. Um Flamengo que também estava desmantelado. Desfalque, para mim, não é mais culpa, não é mais desculpa. Não dá para dar desculpa com desfalque. Poxa, o Atlético teve o Otávio ontem de volta. O Batalha jogando de zagueiro, como ele jogou muito bem nessa temporada, eu não posso negar isso. Mas ele não quer, tá? Ele não quer continuar jogando mas de zagueiro. Hoje tinha que ser ele mesmo. Ontem tinha que ser ele mesmo. Não tinha outra opção. Não acho. Não tinha outra opção, HG. E aí, o ponto é, cara, arruma um jeito de colocar alguém jogando pelo lado esquerdo. Mas não mata o Scarpa, meu filho. O Scarpa é seu melhor jogador jogando pelo lado direito do ataque. E aí, ontem, de novo, o Scarpa teve que tomar uma surra do Wesley, que é um jogador fraco, para talvez ele acordar. Mas eu ainda acho que ele não vai acordar. Porque ele disse na coletiva que é o que ele tem para fazer. E não é o que ele tem. Não é verdade. Ele tá mentindo. Não é o que ele tem. O Scarpa pode jogar na direita, ele pode mudar todo o esquema. Não tem problema nenhum. Vou citar o Cruzeiro, eu sei que o torcedor do Atlético vai ficar chateado. Mas o Seabra, se precisar, ele muda. Até acho que ontem ele foi muito mal. Mas quando precisou, ele mudou. Quando precisou, ele usou os caras da base. Mas, cara, não tem necessidade. Não tem necessidade de fazer o que ele fez ontem. E a minha indignação é porque, cara, tá escancarado o que vai acontecer há muito tempo. Reitero, ele não é o culpado pela sequência. Ele não é o único culpado pela sequência, ele também é culpado pela sequência. Mas pelo jogo de ontem, a responsabilidade, pra mim, é toda dele. Gabriel Milito. Vamos mudar o nome do programa, né? Os Escovas da Bola, né? Desculpa. Começou comigo, passou pelo Elton, agora perdoa. com você. Eu peço desculpas aqui ao Dólar, muito obrigado, Dólar, até uma próxima oportunidade. A você também, Valu, muito obrigado pela participação. Nós vamos daqui a pouco ouvir Gabriel Alejandro Milito, mas agora... Improvisar es hacer algo que no se entrena, ¿no? ¿Qué es improvisar?
Improvisar es hacer algo que no se entrena. Nos entrenamos. Y también te quiero recordar que Bataglia jugó de zaguero siempre que estuvo Otavio y no hace mucho tiempo atrás. Y el equipo en la Copa Libertadores de 6 jogos ganó 5. ¿Sí o no? Ahora se cuestiona Bataglia de zaguero, pero cuando Bataglia jugó de zaguero en todos esos partidos, no era una crítica, era un elogio. Entonces, estamos hablando desde el resultado. Antes era elogio porque ganábamos y ahora está mal porque perdimos. ¿No? ¿Eso me quiere decir? Está mal que Bataglia juegue de zaguero. ¿Y estaba bien antes que jugaba de zaguero? ¿Sí o no? No, prestale el... Vamos a falar. Senti ontem uma certa impaciência na coletiva, que Já é algo aconteceu no jogo absolutamente, passado, né? absolutamente natural que isso aconteça. Agora, vamos lá. É o que eu disse aqui, quero te ouvir, Dólar. Acho que um pouco de pragmatismo às vezes ajuda. Pois é, Everton, boa tarde para você, pessoal de casa, amigos do estúdio. A teimosia acho que é a palavra que vai rodear bastante as nossas discussões aqui hoje, né? Porque é fato que o Atlético vive uma situação que pode ser considerada atípica. E é fato, como o Elton ressaltou bem, que essa culpa ela precisa ser dividida. O Thiago foi muito em cima de novo da questão do Scarpa, questionando que isso não é culpa da diretoria. É culpa da diretoria na medida em que sai o Dodô do elenco e não contrata um reserva pro Arana. E confia em um jogador que não é lateral de origem, e aí a improvisação já começa de cima para baixo. A própria diretoria já pega e fala, não, qualquer coisa você usa o nosso meia esquerda aí como ala, como lateral, porque a gente não vai contratar. Então a diretoria tem uma parte grande nisso também, precisa ser cobrada, porque o que a gente pode falar do Milito, que é o que eu vou falar, é que dá para questionar a forma como ele vem lidando com esse caos que foi instaurado. A gente pode pontuar coisas, assim como a utilização do Scarpa pela esquerda, ou demora para colocar o Mariano, que às vezes poderia ser um jogo que o Mariano... Não consegue jogar! Não experimentar certas coisas. Não consegue jogar! Não, ele consegue. Cara, peraí, que eu tô dizendo o seguinte, renova com jogador que não tem condição, Então, não vale a pena. O Hever, eles renovaram, o Hever foi sem jogar. O Kardec, eles renovaram, o Kardec não consegue jogar. HG, então, olha só, como o que eu falei antes que definições do passado recaem aqui agora. Uma delas é a renovação do Mariano. E o Mariano então não consegue jogar. Desculpa, o Dólar tá pegando só seu tempo de tela. Desculpa mesmo. Não, mas é só para lembrar que ontem ele jogou, o tempo que ele jogou, então por que ele não iniciou? São questionamentos. Ele pode começar o jogo e sair ao decorrer da partida, se for o caso, né? O importante é você entrar com o que você tem de mais forte, né? Como falou do Vargas. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai questionar o Milito, a gente pode falar das escolhas dele para a partida de ontem. A gente pode falar de uma teimosia que está acontecendo a partir do momento em que começa a ser naturalizado você ser goleado. O Atlético é goleado jogo sim, jogo não. Então isso aí não pode ser considerado normal. E o Milito está olhando isso acontecer e o que preocupa é que a gente vê pouca tentativa de mudança e pouca evolução. Se a gente visse de um jogo para o outro, ele repetir a escalação, mas a equipe reagir melhor em campo, a gente ainda ficava mais tranquilo. Porque falava, não, ele está trabalhando questões aí. Mas nessa forma de jogo, está bem claro que com o que ele tem na mão, ele não está conseguindo mais fazer. Então ele precisa repensar isso, nem que seja de forma emergencial, porque não dá para ficar sendo goleado um jogo sim, um jogo não. O que está acontecendo com o Atlético é preocupante. Dentro de casa, o time não consegue desempenhar, não ganha do Atlético Goianiense também. Então não dá para naturalizar isso, não dá para olhar para o que está acontecendo e achar que está tudo de boa, porque quando voltar a galera está tudo certo. Não. Gente, 7 jogos, uma vitória. Dá para mexer um pouquinho na forma de jogar, dá para mexer na escalação, dá para abrir mão um pouquinho de uma coisa ou outra para um jogo ou outro específico também você tentar uma melhora, porque claramente, vou ser redundante, vou repetir, com o que o Milito tem na mão hoje, ele não está conseguindo fazer o time jogar da forma que ele gosta. Então ele não pode ser um treinador com uma opção só de jogo, que vai enfrentar o Flamengo e joga com um sistema defensivo que está em frangalhos já há várias partidas. Você vai enfrentar o time mais forte do país e você joga totalmente aberto, você se expõe dessa forma, não dá para fazer isso num jogo como esse. Principalmente com o passado recente do Atlético.
Não é de hoje que o Atlético está jogando mal e tomando muitos gols. E ele não está fazendo nada para tentar mudar isso. Isso é preocupante porque todo técnico precisa ter cartas na manga para mudar de forma rápida a forma da equipe jogar e responder ou a um jogo específico por conta do adversário ou à condição que você tem no elenco. E o Milito hoje não faz isso. Isso é uma coisa preocupante. Agora, precisa dividir essa culpa, obviamente, com quem planejou esse elenco, com quem abriu mão de vários jogadores num período em que a janela ia ficar fechada e não ia ter como contratar, e até porque não tem dinheiro. Não dá pra olhar para isso tudo acontecendo e botar só na conta de um ou de outro. O Milito tem a parte dele, mas a diretoria do Atlético é a real culpada, na minha opinião, da situação que o Milito está vivendo agora, porque deixou que o elenco ficasse dessa forma também. Peraí, deixa eu ver. Não, o torcedor está chateado e o torcedor tem razão de estar chateado. 2 derrotas ontem. O Valu já vai falar do Cruzeiro agora na sequência. Vou pôr o Valu para falar do Atlético, porque ele tá louco ali. 4 minutos se passaram, o homem não deu nem boa tarde ainda. Tá olhando para mim meio de rabo de olho, falando, e aí? Mas eu tenho uma boa notícia para você.